crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais e para isso nós vamos separar os nossos materiais. Hoje, além dos materiais que nós precisamos em todas as aulas, caderno, lápis grafite, colorido, borracha, a gente também vai precisar da tesoura, de cola ou fita adesiva, sulfite e palitos de sorvete. Eu vou aguardar um pouquinho até vocês reunirem todos esses materiais. Então, agora com tudo organizado, então vamos abrir o nosso caderno e anotar os dados de hoje. A data de hoje, aula 27, Linguagens Sagradas, Ensino Religioso. Eu espero.
Na aula passada, nós conhecemos vários assuntos. Nós conhecemos a história de Anansi e o baú de histórias, o mito do tambor africano e também o mito Nanã, a mãe do arco-íris. Vocês lembram? No mito do tambor, nós aprendemos que esses instrumentos são muito importantes para a matriz africana. Vocês lembram da história? Que tudo começa com o desejo de alguns macaquinhos da região de trazer a lua para perto da terra. Lembram? E esse mito do arco-íris? O Xumaré, o orixá do arco-íris, vocês lembram? Então, o príncipe, o Xumaré, ele usava umas roupas todas coloridas, né? E ele é o orixá que liga o céu à terra, o deus do arco-íris. Nós também conhecemos várias curiosidades sobre esse fenômeno da natureza, o arco-íris, como por exemplo que ele não possui só 7 cores, ele possui muito mais, mas os olhos dos humanos só conseguem enxergar 7, lembram? Hoje nós vamos continuar ouvindo mitos. Os últimos mitos desse livro sempre esteve presente nas nossas aulas. Nesse livro nós conhecemos vários mitos de diferentes povos. Isso tudo amplia nossa visão de mundo. E hoje nós vamos conhecer então mitos que falam do elemento terra. Vamos lá? O mito que eu vou contar hoje é um mito que traz a narrativa do povo Maori. É lá da Nova Zelândia, lembra? Eu já contei um mito para vocês desse povo. A mitologia Maori, ela conta como que surgiu o mundo, e não só ele, como tudo que existe dentro dele. Existe o Senhor da Floresta, que se chama Tani Mauta. Ele é uma divindade muito importante para esse povo. Foi ele quem criou o mundo como esse povo conhece. Vamos lá? O nome do conto de hoje é
Ineaone, a mulher feita de barro. Ranginui é o pai céu. Papatonuacu é a mãe terra. Rangi e Papa. Pareciam apenas um, porque viviam abraçadinhos, amorosos e juntos. Desfrutavam um amor macio e quente, um amor tão grande que se estendia ao seu redor e continuava a crescer dentro deles e a gerar filhos. Tanimauta, Tangaroa, Rongomatani, Tauiri Mateia, Tu, Mateuanga, Rualmoco e Uru. As crianças viviam entre os dois, num espaço apertado e escuro. Nem conseguiam se mexer. Tiveram a ideia de separar os pais para que eles ficassem mais confortáveis. Tanimauta fez o trabalho. Colocou-se entre os dois, com as mãos empurrou Rangi para cima e com os pés empurrou o Papa para baixo. Os pais suplicaram e pediram para que ele não separasse um amor tão grande, mas não foram ouvidos. Rangi, cada vez mais para o alto, viu sua amada Papa ir ficando distante, lá embaixo. Papa suspirava de tristeza e criava em torno de si uma névoa densa que a envolvia. Quando a neblina aumentava, escondia seu amado Rangi, que derramava lágrimas de saudades. Isso não se faz, murmurava os irmãos que não queriam a separação. Uru não se desgrudou do pai e ficou esquecido entre as dobras da sua veste. Chorava muito. Recolhia as lágrimas que caíam aos seus pés e as colocavam em 2 cestos. Com os pais separados, as crianças se viram no vácuo. Nada em torno deles, tudo vazio. Resolveram preencher o espaço e fizeram todas as coisas que existem entre o céu e a terra. Tanimauta ganhou os cestos do irmão Uru. Enquanto andava, lançava punhado de lágrimas cintilantes sobre o manto negro de Rangi. Elas se tornaram pontos de luz piscando sobre o pai céu. Chacoalhou a fina poeira brilhante no ar e arremessou as cestas vazias no espaço. Uma delas caiu no leste, como uma gigante bola laranja, e a outra ficou girando em torno de si mesma, como uma bola prateada. Os deuses olharam para a mãe Papa. Ora ela se vestia de verde, ora de azul, ora dourado, como a luz do sol. Olharam para o pai. Quando ele esticava seu manto azul, fazia-se o dia. Com o transcorrer do dia, o manto mudava de cor. Alternava-se do mais pálido dourado ao vermelho mais ardente. Quando ficava preto, fazia-se a noite. Na noite, milhares de estrelas brilhantes feitas com as lágrimas de Uru iluminavam Papa, que abria os braços para o seu amor. Tanimauta se tornou os deus da floresta e dos pássaros também, e com eles enfeitou sua mãe. Era um belo mundo, mas não havia ninguém para apreciá-lo. Então, o deus teve a ideia de criar uma pessoa. Faça um homem que se pareça conosco, disse Tu Matuaenga, o deus guerreiro. O homem, ele não pode ter filhos, lembrou Rongomatani, o deus da paz. Então vamos criar uma mulher, decidiu Tanimauta. Ela será como nossa mãe e terá muitos filhos. Adorei a ideia, disse Juan Moco, aquele que permaneceu dentro da mãe terra e se tornou o deus do vulcão e do terremoto. Ele tinha um jeito de bebê chorão e quando ficava bravo fazia a terra tremer. Tanimauta pegou um punhado de barro vermelho de Papa e deu forma a uma mulher. Tauiri Mateia, o deus dos ventos, ofertou seu fôlego para ela. Tanimauta inclinou-se sobre a mulher feita de barro e soprou o ar de Tauiri Mateia para dentro do seu nariz. O peito se moveu. Ela começou a respirar e espirrou. Os deuses sorriam. Juntos deram a ela o presente da vida. Era uma alegria só. Riam, cantavam, dançavam e admiravam a sua criação. Igualzinho a nossa mãe, suspirou Tangaroa, o deus do mar. Ela se chamará Inaone, a mulher feita de terra, falou Tanimauta. Construirei uma casa para ela viver.
Tani-Mauta criou a mulher, ensinou muitas coisas. Tempos depois, nasceu uma menina. Batizaram o bebê de Inititama, a dama da aurora, porque suas bochechas eram da mesma cor da primeira luz da manhã. Seus irmãos vieram visitá-la e contavam histórias. Os deuses estavam felizes. Elas viverão em nosso mundo, disse Tani-Mauta. Cuidarão das coisas que fizemos e ensinaremos às crianças tudo o que sabemos. Gentilmente tocaram seus narizes e se afastaram. Todos concordaram. O serviço foi muito bem feito. Viu que bacana? Essa história, ela fala da decisão de uma família de deusas na construção e na criação do mundo. No início era um espaço apertado e esse espaço foi dando lugar a um outro mundo com muita natureza. Só a natureza, quando eles começaram a ver essa criação, não era o suficiente. Faltava a criação do homem. E para que o mundo pudesse ser povoado dos seres humanos, criaram o homem e em seguida a mulher. Assim, eles poderiam se multiplicar e ter filhos. E assim, todo esse mundo foi povoado. Bacana, né? Então, muito tem a ver com a terra, como a gente estudou, que é sobre o que fala esse livro. Vamos conhecer mais uma história? Agora, nós vamos conhecer a história da Nyokpokti, a moça que veio do céu. Essa história, ela é uma narrativa mítica dos Kayapós, que é uma comunidade indígena que vive lá na Amazônia. A sua mitologia, ela conta que no início de tudo existia outro mundo, mas esse outro mundo já existia um céu, semelhante a esse céu que nós conhecemos aqui. As pessoas chegaram na terra descendo por uma grande corda como formigas descendo de um tronco. Esse povo tem muito respeito pela floresta. Então, vamos conhecer a história de Nyokpokti, a moça que veio do céu. Um dia, a filha do céu zangou-se com o pai, pegou carona com a chuva e veio para a terra. Nessa época, a terra ainda não era cultivada e as pessoas comiam apenas farelo de palmeira podre e lagartas. Mas no céu tinha uma fartura de plantas. Tinha milho, batata, inhame, banana. Um jovem que estava andando no mato deu de cara com aquela moça linda. Quando ela lhe falou que veio do céu, ele acreditou, porque ele sabia que todos vieram do céu, mas por estradas diferentes. O rapaz levou a moça para casa. Ela era tímida e não se deixava ver por ninguém. Durante o dia ficava escondida dentro de uma grande casca. Só saía à noite, até que foi descoberta pela mãe do rapaz. Todos admiraram a beleza da filha do céu. Enfeitaram a moça com pinturas, como era de costume das mulheres. E nesse dia ela recebeu o nome de Nyokpokti. Nyokpokti enjoou de comer a mesma coisa todos os dias, lagarta com pau podre. Então, ela ensinou o rapaz a fazer uma plantação. Ela foi lá no céu e trouxe uma muda de todas as espécies de plantas que podiam existir por lá. Trouxe também um biju enrolado numa folha de bananeira em forma de estrela. Nyokpokti e o rapaz se amaram e desse amor nasceu um filho. Ela foi ao céu para mostrar o menino aos avós e depois retornou à terra. Mas quando o menino cresceu, os dois voltaram para o céu e ficaram por lá. Sem a presença da moça, as pessoas começaram a plantar suas roças, ano após ano. Os homens preparavam a terra e as mulheres semearam as espécies que Nyokpokti apresentou para eles. Nyokpokti ficou conhecida como a mãe da lavoura, e os Kayapós nunca mais se esqueceram da moça que veio do céu para semear a nossa terra.
Esse último mito que eu vou trazer para vocês é uma narrativa hindu, védica. Ela é considerada uma das mais antigas criações da humanidade. Esse mito que eu vou ler agora faz parte de um dos livros sagrados para o hinduísmo, Vedas Mahabharata. Para o hinduísmo, todos os deuses são manifestações de um único Deus, que rege a vida e a morte. Uma maneira que Deus encontrou de se comunicar com o seu povo. Brahma é o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor. Então, vamos conhecer o nosso último mito de hoje? Vishnu e o roubo da terra. Num tempo distante, vivia na Índia um gigante chamado Hiranyaksha. Ele era descendente de Brahma, o Criador. Era forte e seus poderes aumentavam continuamente, mas ele os usava para o mal. Uma das suas maldades foi roubar a terra e escondê-la no fundo do oceano. Outra foi atacar a morada dos Devas, espíritos do bem, que fugiram amedrontados. Um dia, Hiranyaksha desafiou Varuna, o senhor do oceano, para uma luta. Mas Varuna era pacífico, vivia recluso e não estava disposto a lutar. Para despistar o gigante, disse-lhe que só um deus seria um adversário à altura de Hiranyaksha. Isso o deixou ainda mais convencido de seu poder e, a partir desse dia, esperava uma oportunidade para lutar com um ser da sua categoria. O gigante estava à beira-mar quando viu a terra emergir das águas, nas costas de um javali do tamanho de uma montanha. O javali, que se chamava Varaha, era um avatar de Vishnu e vinha ao mundo pela terceira vez, agora em forma desse animal, para salvar a terra que estava perdida nas águas. Hiranyaksha percebeu que aquilo só podia ser obra do Deus e resolveu desafiá-lo. Sei que você é uma manifestação de Vishnu, aquele que mantém as coisas nos seus lugares, mas deixa de ser tolo. Devolva a terra onde a coloquei e vá embora, ou senão iremos brigar. Varaha não se intimidou, apenas continuou a levantar a terra do fundo do oceano. Hiranyaksha era um demônio assustador e seu grito fez a terra tremer. Varaha, impassível, apenas continuou o seu trabalho. Covarde! Lute! Gritou o gigante. Diante desse insulto, Varaha colocou a terra de lado e o enfrentou. Seu orgulho o levará à morte, disse ele. Vamos, se quer lutar, então lute. Os dois travaram uma batalha que durou um dia inteiro. Brahma, que observava a cena, estava ansioso para ver a luta acabar ainda de dia, porque à noite os demônios ficam mais fortes. Varaha enviava círculos de energia que envolvia Hiranyaksha. Esta força destruiu as armas do gigante. E ao ver que estava em desvantagem, sua raiva aumentou e a força também. Mas o javali soprou com força nas bochechas do demônio e ele caiu morto. Foi assim que a terra foi salva e devolvida ao seu lugar de origem. Esse mito, crianças, ele explica como que o universo foi salvo das garras de um gigante que tinha escondido o nosso planeta lá no fundo do oceano. Viram quantos desafios os deuses precisam ter e enfrentar para que o nosso mundo fosse criado? Veja quantos mitos nós conhecemos e vimos que os deuses interferem na criação de tudo e de todos. E nós aprendemos sobre isso em várias aulas. Hoje é o nosso último dia que iremos tratar desse assunto. Nós conhecemos vários personagens em todas essas histórias. Nós conhecemos deuses, monstros, animais incríveis, o sol, a lua, a arca de Noé, sereia, beija-flor, peixe-boi, fogo, lagarto,
Vitória Régia, serpente, arco-íris, aranha e tantas outras coisas. E agora nós vamos escolher algum desses personagens que vocês mais gostaram e nós vamos fazer representantes desses desenhos para brincarmos com fantoches. Como que é fantoches? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão escolher os seus personagens, vão recortar e vão colar nos palitos de sorvetes para a gente brincar inventando outras histórias. E eu queria dar uma dica. Um dos fantoches que vocês vão inventar, vocês poderiam fazer uma representação de vocês mesmos. Assim, vocês vão poder fazer parte como personagem das histórias que vocês vão inventar. Vamos lá? Eu vou trazer alguns que eu escolhi. Agora, crianças, nós vamos reunir todos os materiais que nós separamos no início da aula e eu vou trazer para vocês os personagens que eu escolhi. Vocês vão poder criar o personagem que vocês quiserem. A prof não sabe muito fazer desenhos elaborados, mas eu queria desenhar com vocês um dos personagens que aparecem em diversos mitos que nós conhecemos nas aulas de ensino religioso, o Sol. Quando eu era criança, eu adorava fazer esse desenho. Eu posso usar, por exemplo, uma forma como essa fita adesiva para fazer o miolinho dele. Os raios de sol, quando eu era criança, gostava muito desse tipo de desenho. Mas vocês vão poder criar o que vocês quiserem. Nós podemos usar canetinha, quem tiver, para que a gente possa dar um pouquinho mais de cor nos riscos dos nossos desenhos. Nós podemos usar também o nosso lápis de cor para dar um pouquinho mais, para preencher um pouquinho mais esse espaço branco do desenho, porque na hora que nós formos brincar e usá-lo como personagem, ele fica mais, ele aparece mais, ele dá um destaque melhor, né? Eu conheci e gostei muito de outros personagens também que eu vou mostrar para vocês. São personagens que também estão presentes nos mitos que nós conhecemos, mas que eu imprimi para não demorar muito tempo e a gente puder fazer a atividade que vocês escolheram. Então, o que é importante? Terminou o desenho que vocês escolheram e que vocês estão representando? Então, você vai recortar. Vai pegar o seu desenho, recortar de uma forma, não precisa ser assim bem pertinho do risco. Depois eu vou mostrar para vocês os outros personagens que eu imprimi, que eu coloco um pouco longe das marcas para ficar mais fácil. E também para que na hora de colar no palito tenha uma superfície que possibilite essa colagem. Pronto, terminei o meu sol. E daí, crianças, é só pegar a cola, assim, nós vamos saber direitinho em que espaço eu vou poder colocar o meu personagem e assim criar o meu fantoche. Viram que bacana? Então, como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar quais são os personagens que eu escolhi e que eu vou fazer no meu fantoche. Quem lembra desse personagem aqui? Isso mesmo! É o desenho que eu fiz do Anansi, lembram? Aquela primeira história que nós ouvimos na aula passada, aonde o Anansi vai até o céu buscar as histórias que nós ouvimos hoje, que nós conhecemos, né, da nossa literatura no dia de hoje. O meu Anansi, esse também fui eu que desenhei. E eu escolhi outros personagens também. Os monstros que aparecem nas histórias, o arco-íris. Lembram do arco-íris? Também na aula passada. E esse aqui? Quem lembra quem é esse personagem?
o peixe-boi. E como eu dei a sugestão para vocês, eu também fiz o meu desenho. Eu também quero participar das histórias. Então, eu escolhi esses personagens, todos vão ser colados num palito de sorvete e assim eu vou poder inventar as histórias que eu quiser. E vocês também. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os personagens que vocês escolheram, aqueles que vocês mais gostaram, e até inventar algum outro para daí poder ampliar a sua história. Vamos fazer no capricho? Eu vou dar um tempo para vocês.
Espero que vocês tenham caprichado bastante, que vocês inventem histórias incríveis. Vamos então revisar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje? Hoje nós relembramos os mitos Anansi e o Baú de Histórias, Tambor Africano e Nanã, a mãe do arco-íris. Conhecemos 3 mitos do elemento terra: Inaone, a mulher feita de barro, Nyokpokti, a moça que veio do céu, e Vishnu e o roubo da terra. E com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Não esqueçam, crianças, lavem bem as mãos, fiquem em casa, mas se não dá para ficar em casa, o que a gente faz? Isso mesmo, use a máscara.